Revisão da vida toda. Veja isso, pessoal. Modulação dos efeitos da decisão. Pode isso, Arnaldo? Doutor Nakamura, que palavra difícil. Modulação, o que isso quer dizer? Atenção, se você entrou ou ainda está pensando em entrar com o processo da revisão da vida toda, mais do que nunca você precisa assistir esse vídeo até o final. Então eu preparei de forma bem objetiva para explicar o que é essa modulação e como ela pode afetar os processos da revisão da vida toda. Eu vim trazer de forma simplificada, de forma bem transparente, tá certo, pessoal? Então, sejam bem-vindos, senhoras e senhores, prepare o seu café. Esse é o canal Alô Aposentado INSS Notícias e vocês já sabem como que eu gosto de começar o dia. Então, olha só que palavra bacana para edificar nossas vidas. Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas, graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que, no Senhor, o trabalho de vocês não será inútil. Comente amém aqui, pessoal, para a gente começar bem o dia com essa palavra edificante. E já vamos seguindo aqui, né, pessoal? Eu sou o Dr. Nakamura, junto com o Dr. Diego, somos advogados há mais de 10 anos na linha de frente contra as injustiças que o INSS comete contra os aposentados, pensionistas, você também que recebe qualquer auxílio do INSS. Então, inscreva-se nesse canal se você faz parte desta luta. Se você é um aposentado, um pensionista, alguém que recebe um benefício do INSS, se você é comprometido com os seus direitos, você precisa se inscrever e se juntar a essa luta, pessoal, porque a glória não é minha, não é do Dr. Diego, é do Senhor. Mas a luta, sim, a luta é toda nossa. E nós estamos aqui, tanto em Brasília quanto no escritório no Paraná, lutando pelos seus direitos. E vamos seguindo aqui, né, pessoal? Vamos seguindo aqui. Olha só a revisão da vida toda. O que significa essa modulação dos efeitos? Isso pode acontecer? Explica para a gente, doutor. É claro que eu explico, pessoal. Olha só, modulação dos efeitos é uma limitação dos efeitos de uma decisão. Pessoal, nós sabemos, né? Nós não podemos fechar os olhos para o aspecto financeiro, o aspecto econômico de uma decisão como a da revisão da vida toda. Muita gente pergunta, mas por que é revisão da vida toda se não é para todo mundo, se tem essa questão da decadência? Esses dias veio o pessoal aqui tirar as informações, queria saber se teria direito, e nós informamos, olha, seu caso foi atingido pela decadência, a pessoa se aposentou em 2006, e aí nós informamos, e a pessoa veio brava aqui com a gente. Ora, pessoal, vocês sabem, quem é inscrito aqui no canal sabe da nossa luta contra a decadência. Inclusive, eu estarei ali no STF lendo as mensagens suas, os seus comentários. Então comenta aqui se você foi alcançado pela decadência e se você é contra a decadência. Porque eu te pergunto, 10 anos atrás, você sabia da revisão da vida toda? 10 anos atrás, você sabia que o INSS havia jogado no lixo as suas contribuições?
É isso que eu pergunto. Se dependesse da gente, pessoal, pelo amor de Deus, é claro que nem existiria a decadência para os aposentados, pessoal. Então, realmente, quando é duro ser o mensageiro, né? Mas nós estamos aqui para fornecer informação verificada. Se fosse para ficar falando que todo mundo vai receber fortuna, aí, pessoal, aí eu prefiro não nem ter canal, entendeu? Prefiro focar só no escritório. Mas não, a gente está aqui para trazer informação verificada. Então, quando a gente fala de decadência, a decadência não é culpa nossa, pessoal. Pelo contrário, a gente teria muito mais clientes se não fosse a decadência, a gente ajudaria muito mais pessoas. Vocês têm que entender. E não só isso, nós estamos na luta para que pelo menos a questão da decadência seja derrubada ou seja ampliada, seja mais tratada de forma mais benéfica. Ora, quer falar em decadência de 10 anos? Fala então a partir de 2019, que foi quando teve a decisão do STJ, e aí sim, vários aposentados ficaram sabendo da revisão da vida toda. Então, quer falar de decadência? Coloca o marco inicial temporal 2019 até 2029. Essa é a nossa opinião, essa é a nossa tese. Agora, o que a lei diz? A lei fala em 10 anos a contar do recebimento do primeiro pagamento da aposentadoria. Tá bom, pessoal? Muito bem. Essa modulação dos efeitos, ela nem sempre é ruim, tá? Mas na revisão da vida toda ela pode limitar os efeitos e deixa eu explicar por quê e o que vem acontecendo em outros processos, pessoal. Olha só, deixa eu colocar aqui na tela que vai ficar mais fácil de entender. Por exemplo, esse é um julgado aqui de dezembro de 2021, então muito recente, né, pessoal? E aí os ministros julgaram aqui uma questão do imposto pago a mais, né, o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, e julgando inconstitucional a lei. E aí o ministro já propôs a modulação dos efeitos da decisão, olha só, para produzir efeitos a partir do próximo exercício financeiro. Então vocês já vão percebendo que os ministros, eles não fecham os olhos para o lado econômico, para as consequências financeiras de uma decisão. Eles até limitam, ele fala, ó, aqui vamos colocar daqui em diante que está valendo essa decisão, por exemplo. Aí teve o voto também do ministro Marco Aurélio. E aí o Dias Toffoli, ó, nova proposta de modulação para 2024. Não precisamos aprofundar nessa decisão. O que eu quero trazer é justamente a parte da modulação, só para vocês entenderem, tá bom, pessoal? Porque, ó, olha só, o que eu vou ler aqui vocês com certeza vão entender. Teve o julgamento favorável, né, aos brasileiros que pagaram impostos a mais, tudo bem. Só que aí o que aconteceu? Teve também uma proposta de modulação dos efeitos, né? Então, um ministro falou a partir de 2022, como o próprio Dias Toffoli havia sugerido na última sessão, os outros ministros passaram a entender, vamos colocar aqui então a partir de 2024, por causa do próximo plano plurianual. Mas e aí? E olha só isso aqui, pessoal. Os ministros, eles não fecham os olhos para a realidade. Por exemplo, recentemente, o Jota publicou matéria da qual participou o diretor institucional do Comitê Nacional dos Secretários de Estados da Fazenda, falando que essa redefinição da alíquota do ICMS poderia trazer uma perda aí de 26 bilhões de reais. Então eles estão de olho na imprensa também, por isso que é importante. Vocês acham que os ministros não estão de olho, seja nas redes sociais, seja nas notícias? Lógico, estão inclusive trazendo nas decisões. O Alexandre de Moraes também trouxe citações aí de sites, de redes sociais, de casos concretos. Então, pessoal, a internet é uma realidade, ela não é o futuro, ela é o presente. Por isso que é muito importante sempre você comentar aqui, você mostrar que está de olho aberto, porque senão é o que vai acontecer. Seja um ministro, seja um político, se eles perceberem que os aposentados não estão lutando pelos direitos, eles vão deixar para lá, pessoal, vão varrer para debaixo do tapete, como sempre fizeram. Não estou falando do caso específico aqui do STF, eu estou falando em geral. Se os aposentados não mostrarem que estão atentos, e eu sei que estão. Antigamente o aposentado nem sabia mexer na internet, mas hoje sabe mexer no YouTube, sabe assistir um vídeo, sabe entrar em contato com a gente no WhatsApp. Então, pessoal, você precisa não só ter uma postura passiva de receber a informação, mas também uma postura ativa de participar, de comentar, deixar o like, para que esses temas sejam mais relevantes na internet, tá bom? Muito bem, então, aqui vocês já viram
que o STF, então, não está fechando os olhos para o que a imprensa publica. Ó, Jornal Diário do Nordeste aponta uma perda de 1,6 bilhão, né? Outra coisa que eles não estão fechando os olhos, olha só. O ministro aqui, nesse caso, ele recebeu os governadores dos estados, dizendo que o impacto da decisão, ó, só para um estado seria de 19 milhões, até 3,59 bilhões para o estado de São Paulo, né? 1,45 bilhão para o estado da Bahia, 1,66 bilhão para o estado do Goiás, 3 bilhões para Minas Gerais, 3 bilhões para Paraná e assim por diante, tá certo? Olha só, como se percebe, os montantes são elevados. Então, pessoal, atenção, ó, é certo ainda que as perdas de arrecadação ocorrem em tempos difíceis e atingem estados cujas economias já estão combalidas. Então, o que você precisa saber? Se, para um ministro falar tanto de notícias da imprensa, como que recebeu governadores para conversar e ainda citar os números, né? Então, eles não estão fechando os olhos para as consequências econômicas. Não é só descer a caneta ali, condenar e fechar os olhos. Não. Por isso que eles limitam os efeitos da decisão. Entenderam? Ó, o imposto está sendo cobrado a mais, mas ó, ele só vai ser reduzido, essa decisão só vai valer aqui a partir de 2024. É a modulação dos efeitos, tá certo, pessoal? Só que aí o que tá? Aí que tá. Olha isso aqui. Considero importante ressalvar da modulação dos efeitos as decisões já ajuizadas. Então, aquele contribuinte que entrou com processo para receber o imposto que ele pagou a mais, ele está seguro. Entenderam? Por isso que quem fica esperando ser causa-ganha pode ficar a ver navios, porque o STF, ó, olha essa questão, dezembro de 2021, o STF julgou a favor, mas fez a modulação dos efeitos. E ele fala aqui, ó, resta definir qual o marco temporal razoável, né? A partir de onde que vai valer? E que seja condizente com as particularidades do presente caso, devendo ser adotado a fim de se identificar quais são as ações a serem ressalvadas. Por exemplo, aqui o Dias Toffoli votou como marco inicial, né? Então, a data do início do julgamento do mérito, por exemplo, falando que isso vai prestigiar aqueles que já haviam ingressado com a ação. Olha a importância de você entrar com a ação antes de ser causa-ganha. Do outro lado, não serão ressalvadas as ações ajuizadas após esse marco, após essa data. Então, quem esperou para ser causa-ganha realmente ficou a ver navios nesse caso aqui. Ué, doutor, mas então, se ele colocou aqui data do início do julgamento do mérito, então, e a decisão da revisão da vida toda não tem nem chance de continuar valendo? Pessoal, até o momento não houve a modulação dos efeitos, tá certo? Até o momento não houve a modulação dos efeitos. E teve uma decisão que ele modulou os efeitos aqui. Olha só, nos termos da decisão do STF, restou fixado como marco inicial a data de conclusão do julgamento. Então, em um dos processos, eles modularam os efeitos, falaram, ó, vai valer só para quem entrou com processo até o início do julgamento. Já nessa outra decisão, eles modularam os efeitos falando, ó, vai valer somente para quem entrou com processo até o fim do julgamento. Entenderam? E aí o fim do julgamento, nós sabemos que é dia 8 de março. Então, pessoal, tem gente esperando para entrar depois de 8 de março. Eu acho, sinceramente, que essa é a pior decisão possível. Realmente, assim, é correr um risco. Pode ser que seja possível entrar. Pode ser sim. Mas vale a pena correr o risco agora que já foi decidido de forma favorável, pessoal? Então, assim, realmente o direito não socorre aos que dormem. Isso a gente aprende no primeiro semestre de direito. Vocês sabem, tanto eu como o Dr. Diego, aprovados na OAB ainda durante a faculdade. Nós temos mais de 10 anos de advocacia, mais de 3 pós-graduações. Já viajamos para diversos cursos, seminários, palestras. Somos professores. Pessoal, nós temos realmente... Não somos melhores do que ninguém, não. Não somos melhores. Tem muito advogado bom, muito profissional competente. Mas, dentro da nossa esfera de conhecimento, nós podemos falar com propriedade, tá certo? Sobre outros assuntos, aí realmente tem que procurar outros canais aí. Eu não vou vir aqui ficar falando de saúde, Não, porque eu sou especialista no direito.
entenderam? E no direito eu posso falar, pessoal, o direito não socorre aos que dormem e o STF faz sim a modulação dos efeitos em diversas decisões, principalmente as que afetam muitas pessoas. Olha só, a modulação dos efeitos, ela foi trazida primeiro pela Lei 9.868, né? Então, olha só esse artigo aqui, ó. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo e tendo em vista razões de segurança jurídica ou excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de 2/3 de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tem eficácia a partir do seu trânsito em julgado ou de outro momento a que venha a ser fixado. Entenderam? Então pode ser que o STF decida, ó, vai poder entrar até o trânsito em julgado aqui. Aí perfeito, ainda vai dar tempo depois de 8 de março. Mas vocês viram, já trouxe aí 2 exemplos, que o STF fixou o marco temporal, né, fixou a data limite que ele vai considerar válida as ações, como no início ou no final do julgamento, tá certo? E aí, pessoal, o Código de Processo Civil, ele também trouxe essa hipótese. Olha só, na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do STF e dos tribunais superiores, ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, sendo que a revisão da vida toda já teve a repercussão geral reconhecida, ou seja, a sua decisão vincula os outros processos, então pode haver modulação dos efeitos da alteração no interesse social e na segurança jurídica. Então, vocês viram, nas decisões os ministros não fecharam os olhos para o lado financeiro, né? Tanto é que teve ministro que votou contra, fundamentando nos números do INSS. Mas tudo bem, ó, perfeito, deu o ganho de causa aqui para a tese dos aposentados. Mas ainda pode haver modulação dos efeitos. Doutor, se eu já entrei com o processo, então nesse caso eu posso afirmar para você descansar, para você ficar tranquilo, se você já entrou, né? Você já fez a sua parte, você já acreditou, principalmente, né, quem entrou há mais tempo aí já vai estar recebendo também as parcelas que se vencerem ao longo do processo, entenderam? Então, quanto a isso, você é o mais tranquilo aqui, você pode ficar sossegado mesmo, continua acompanhando a gente, mas pode ficar sossegado. Agora, a urgência, a pressa realmente é para quem ainda não entrou. Seja quem esteja sendo alcançado pela decadência, seja também quem ainda está pensando. Olha só, pessoal, pode não haver, tudo bem, aí beleza, mas eu tenho que te alertar, eu tenho. Olha só, estou no site aqui do STF, correto? Esse aqui é o próprio site do Supremo Tribunal Federal. Na busca da jurisprudência, na busca das decisões, né? Se a gente procurar pelo termo modulação, que é justamente essa limitação dos efeitos, olha só, pessoal, 809 acórdãos já mencionaram essa modulação dos efeitos, já fizeram, e 47 em sede de repercussão geral, como é o caso da revisão da vida toda. Se contar decisões monocráticas, decisões de um ministro, olha só, mais de 7.000 decisões já constaram a modulação dos efeitos, pessoal. Então, é o que eu digo, o STF, ele é o guardião da Constituição. Muitas vezes o julgamento dele vai servir sim de parâmetro para outros processos em andamento, e o STF sabe disso. O STF não fecha o olho para a realidade, entenderam? Então, ele sabendo que pode causar um impacto muito grande, seja nas contas públicas, ou seja, né, de outras formas, ele pode limitar os efeitos da modulação, tá certo? Essa modulação é o que eu falei, nem sempre é ruim, mas pode acontecer, pode trazer sim essa limitação, tá certo, pessoal? Então, o que eu falo é o seguinte, aqui, nessa decisão do próprio STF, eu tô aqui, né, STF, no embargo de declaração, ação direta de inconstitucionalidade, tá? Essa aqui é uma decisão do próprio STF, e olha só o que eles decidiram. Os embargos de declaração constituem a última fronteira processual apta a impedir que a decisão de inconstitucionalidade com efeito retroativo rasgue nos horizontes do direito panoramas caóticos do ângulo dos fatos e relações sociais,
panoramas em que a não salvaguarda do protovalor da segurança jurídica implica ofensa à Constituição ainda maior do que aquela declarada na ação direta. Meu Deus, doutor, aí você leu grego aqui pra gente, o que é isso? Calma, pessoal, que eu vou explicar. O que o STF falou aqui num português bem claro? Ele falou que os embargos de declaração constituem a última fronteira processual, ou seja, é a última maneira, o último recurso que pode ser declarado a modulação dos efeitos. E se vocês já assistiram o nosso último vídeo, se o INSS pode recorrer da decisão da revisão da vida toda, vocês já sabem que ele pode sim recorrer, ele ainda tem os embargos de declaração, que, embora não tenham esse poder, esse condão de alterar o mérito da decisão, pode alterar pontos da decisão, como, por exemplo, essa modulação dos efeitos. O INSS pode entrar com embargo de declaração pedindo para modular os efeitos. Falar, já que a gente perdeu, então pelo menos considera só as ações que entraram até o fim do julgamento, por exemplo, ou então até o trânsito em julgado, alguma coisa nesse sentido, e o STF vai ter que julgar, seja a favor ou seja contra, mas se o INSS alegar isso em sede de embargo de declaração, o STF vai ter que julgar, tá certo, pessoal? Então, atenção, é necessário muita cautela nesse momento. Eu espero realmente que tenha ficado claro, né? Espero realmente aqui que tenha ficado claro, porque, pessoal, isso aqui é muito importante você saber, essa modulação dos efeitos. Porque, assim, o STF, então vocês já viram que ele já consignou que os embargos de declaração são um instrumento processual adequado. Isso aí você já entendeu. São a última fronteira, né? Para declarar essa modulação dos efeitos. Então, não é porque que necessariamente que ainda não houve a modulação que não vai haver, né? Tomara que não haja, aí sim, aí eu estou com vocês. Tomara que não haja, mas é uma possibilidade. Vocês viram o número de decisões aqui que houve a modulação dos efeitos, não é verdade, pessoal? Vocês viram esse número aqui, então realmente dessa forma é que nós precisamos ter atenção. E, pessoal, outra coisa que eu quero salientar aqui, né? Outra coisa, eu vou trazer o momento que vocês estavam esperando, que é justamente a voz do aposentado. Mas antes, quais são os documentos necessários para entrar com a revisão da vida toda? O CNIS, o extrato previdenciário, e a carta de concessão. Ambos os documentos em PDF obtidos no site do Meu INSS. E se você tiver vínculos anteriores a 82, pode ser necessário também fotos da carteira de trabalho, das páginas dos vínculos e dos reajustes salariais ou olerites anteriores a 82, porque eles não aparecem no sistema do INSS. E aí sim, com o cálculo da revisão sendo favorável, aí vamos para a outra parte, aí a parte processual mesmo, procuração, RG e CPF, declaração de hipossuficiência, comprovante de residência atualizado, sendo que tudo isso é feito pelo WhatsApp, tá certo, pessoal? Então fale com a nossa equipe aqui. Se você quer, quero saber os cálculos e dar entrada na revisão da vida toda, código 44 99868 3378, repetindo, 44 99868 3378. Agora, se além dos cálculos da revisão da vida toda, com o reajuste, para você saber o seu reajuste, para você saber seus atrasados, você também quer uma consulta por videochamada de WhatsApp diretamente com o Dr. Diego para tirar todas as suas dúvidas, então o número é do escritório de Brasília, DDD 61 98 522 0420, DDD 61 98 522 0420. Lembrando que o atendimento é somente por WhatsApp, justamente porque o envio de documentos e todas as informações são prestadas pelo WhatsApp, tá certo, pessoal? E, claro, comenta aqui se você está sendo alcançado pela questão da decadência, porque eu vou lá no STF, vou ler esses comentários se tiver uma participação muito grande do pessoal. Essa luta não acabou, viu, pessoal? A questão da decadência aí, nós estamos juntos com vocês, viu, pessoal? Nós estamos junto com vocês a todo momento, vocês sabem disso. E, pessoal, olha só isso aqui. Olha só isso aqui.
Deixa eu trazer o momento que vocês esperavam, que é justamente a participação dos amigos aposentados. Olha só isso aqui, pessoal. Maria Cândida, bom dia, doutores da alegria. Eu volto a insistir se os nossos representantes perante a lei se unirem com o apoio da OAB através de um estudo social bem fundamentado, sou da área, somado-se à natureza deste processo, o prejuízo que tivemos sem o devido recebimento. Podem entrar com pedido para a União, acho que antes para o STF, para eximir o aposentado prejudicado por anos da PEC dos precatórios. Se quiserem, ajuda a fazer estudo de cada caso voluntariamente. Vamos fazer justiça, doutor. Se a pessoa, como é o meu caso, se inclui na PEC dos precatórios, é porque teve muito trabalho para ser merecedora. Por favor, se unam, peguem minha sugestão, discutam com a OAB. Tenho certeza, o meu profissional de anos mostrou-se que para toda regra existe uma exceção. E aí, pessoal, eu quero saber o que vocês acham aqui da ideia da grande senhora Maria Cândida, que está sempre comentando nos nossos vídeos. Realmente muito interessante. E ela traz um ponto interessante nesse sentido. Ora, o julgamento demorou tanto que agora querem atingir os coitados aposentados pela PEC dos precatórios. Tudo bem, tem uma certa prioridade? Tem. Mas ainda assim, né, pessoal? Ainda assim é um prejuízo muito grande. Então, muito legal. Comenta aqui também, pessoal, se você acha essa ideia interessante. Vamos levar para frente, vamos levar adiante. E olha só, Maria de Fátima, bom dia, doutor Nakamura. Faltou saber a partir de quando começamos a receber a aposentadoria corrigida com os cálculos da revisão da vida toda. A partir de quando o INSS começa a pagar? Senhora Maria de Fátima, obrigado pela participação. Nós fizemos um vídeo aqui, aliás, 2 vídeos que se complementam. Um vídeo chama o recebimento e o outro vídeo se chama que dia cai o pagamento. Lá nós explicamos tudo certinho, tá bom, pessoal? Silvio Limeira, gratidão a vocês por nos manterem informados. Olha só, pessoal, o Eduardo, bom dia, doutor Nakamura. A correção monetária também é devido juros. Isso mesmo, pessoal, vou trazer então uma informação aqui, vou fazer um vídeo, né, para esse vídeo não ficar muito longo, sobre a atualização dos valores, porque nós estamos vendo aí, né, pessoal? Nós estamos vendo a inflação que está nos últimos anos. Então eu vou trazer certinho como que vai ser corrigido esse valor, tá bom? Obrigado pela participação, senhor Eduardo. Alzira Gameiro, boa tarde, doutor. Obrigado por essas orientações grandiosas que você traz para nós aposentados e o esclarecimento que nos ajuda a entender tudo o que está acontecendo. Abraço. Um grande abraço, Alzira Gameiro. Obrigado pela participação, obrigado pelo reconhecimento. Júlio Soares. Verdade, doutor Nakamura, eu trabalhei de 77 a 94, pagando sobre 6, 7, 8 salários. Me aposentei em 2018, sabe com quanto? Com um salário mínimo, pessoal. Uma verdadeira injustiça. Deus te abençoe. Amém, senhor Júlio Soares. Estamos juntos nessa luta para corrigir a maior injustiça já feita em uma previdência social. Isso aí foi um absurdo, né, pessoal? Graças a Deus está tudo caminhando bem, mas olha só, pessoas como o Júlio Soares aqui, contribuindo sobre 6, 7, 8 salários e se aposenta com um salário mínimo, isso aí é um absurdo. E o Maurício Deus aqui, pessoal. Bom dia, doutor Nakamura, não vejo a hora de recuperar o que estou perdendo. Justiça divina e forte, com ele ninguém pode. Deus é fiel aos seus filhos do bem. Abraço. Amém, senhor Maurício. Obrigado pela participação. Muito legal suas palavras edificantes aqui. Jomar Castro. Bom dia, doutor Nakamura. Obrigado pela luta ao nosso favor. Sem a luta de vocês, jamais iríamos conseguir esta grande vitória. Deus abençoe vocês. Obrigado, senhor Jomar. Obrigado a todos que participaram. Para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou deixar aqui para ler os próximos comentários em outros vídeos. Então comenta aqui, pessoal, sobre as ideias desse vídeo e também comenta sobre a decadência, porque se tiver bastante comentário, aí nós faremos um vídeo lá lendo os comentários no STF. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.